Doutor Estevão, o momento brasileiro, qual a tua avaliação? Na tua cabeça, o impeachment passa? Hoje nós estamos 28, 27... Nós estamos no final de abril, de março. Vamos botar como final de março. Acho que o impeachment passa. Com certeza. Com certeza. Sendo uma votação aberta, os deputados não vão querer se desgastar? Não, tá insustentável. Os caras, o fulano é coxinha, mas não é. Eu acho assim, a desagregação. A desmoralização. A desagregação de várias. Tem vários indicativos, entende? Que levam. Por exemplo, quando o New York Times diz que vai cair, é porque vai cair. Disse. Apresenta a nossa presidente, que é quase gaúcha, como ela que levou ao caos. Saiu no New York. Então assim, quando o noticiário internacional começa a falar, aí não tem mais volta. Não tem mais volta, e tem assim, ações. Hoje a OAB entrou com também... Nosso amigo Cláudio Lamarca, meu amigo da época de Capão da Gaveta. Com mais um pedido de impeachment. O Supremo está por decidir tenebrosas transações. Sérgio Moro está na cola. Oposição em cima. Oposição em cima. A adesão ao governo muito frágil, né? Empresariado. Chicão, quando tu vê na Avenida Paulista, lá o prédio da Fiesp, impeachment já... Aí já caiu. Entende? A Globo contra. A Globo contra. Quer mais um indicativo? Não tem como passar. Mobilização, entende? Dos coxinhas, Não tem como tu superar esses obstáculos. Tu acha que tem alguma semelhança, dificuldade ou igual a ti na tua avaliação em relação ao impeachment do Collor? Eu acho que é muito pior. Muito pior. Muito pior pelo seguinte, Chicão. Além de fazer ele era um ator, né? Ele, ator central da história. Tinha o PC Farias. Mas ele era... Era ele, uma Elba, Malavida, entende? Um rapaz rico, sem sustentação política. Ela tem sustentação política, mas assim... tem o aparelho blindado, mas deteriorado, entende? Desmoralizado, entende? O Lula, entende? Se esfarelou. Deu um tiro no pé. Mas a história dela botar o Lula já estava assim, já era um... Ela ter colocado o Lula como estátua ministro, de areia, tentado colocar o Lula como ministro, foi uma atitude insana dela, né? Eu acho que foi, eu chamo isso aí de burrice emocional. Ela achou, entende, que... Blindar o Lula. Não, mas foi abraço de afogado, se chama, entende? Abraço de afogado. Pega e vai. Ele está uma figura em risco disso, daquilo, de prisão, não sei o quê, e ela achou que... Ela comprometeu mais, hein? Ela achou que ele ia ser a salvação dela. Né? E ele é a mesma coisa. Ele ia se salvar com ela. Então os dois morrem afogados juntos. Entende? Não tem uma perspectiva. Então assim, quando, por exemplo, em psiquiatria se chama assim unidade dialética. A Dilma e o Lula, né? Então eles agora pararam com a coisa, vamos dizer, que todo mundo imaginava que era. O momento que ela tentou trazer ele para o ministério, ficou provado que eles eram, entende, criador e criatura, tudo isso aí que se dizia ficou provado. Caiu o véu. Caiu tudo aquilo que se imaginava, ela se rendeu, entende, a burrice emocional. Eu acho que ela fez uma coisa, entende, foi a pá de cal do governo dela foi tentar trazer o Lula nessa circunstância, e isso aí foi assim... Você acha que ela não pode reverter no plenário a votação?
De jeito nenhum, Chico. Interesse? Nem por interesses escusos que já existem, os interesses já estão andando, entende? Assim, quem está a turma, né, daquele partidão, o maior partido do Brasil, não precisamos citar aqui, entende? Já disse assim, ó, tu sai agora que ali adiante tu vai ganhar, entende? Então tá assim, esse é o discurso. Não tem mais volta. Eu acho que é irreversível. E qual seria, na tua avaliação, tu já conheceu os golpes militares, tu é um cirurgião plástico que tem uma afinidade muito antropológica e histórica, que nem eu, por isso tem essa identificação muito, tu é colaborador do Gustavo Vitorino, que é um cara muito inteligente também na Cara de Pampa. Qual é o cenário que tu faz pós-Dilma? Tu faz O day after, né? O day after que está se falando. Olha, Chicão, eu acho que o day after é melhor do que nós estamos vivendo agora. Porque assim. Vai ter uma motivação, que nem time de futebol, o técnico foi embora. Existe. Por exemplo, é a coisa mais louca do mundo. Cada vez que aparece um novo fato que parece que vai enterrar mais a nossa presidente, entende? O dólar cai o valor, sobe as ações da Petrobras, entende? A bolsa sobe, entende? Já está até 50. Esses dias deu uma melhorada lá, o Teori deu umas coisas lá, caiu tudo, o dólar aumentou, a bolsa caiu. Então, assim, é uma coisa de louco isso aí. Nós nunca vimos isso aí. Mas se tu tivesse que arriscar um palpite, o que você arriscaria? Aconteceu o impeachment individual não para o vice, é individual para ela. Temer fica? Assume o presidente da Câmara, aí também que tá na Lava Jato. Bom, mas aí, então tu acha assim, ó, o cenário, eu vou te dizer, tem um cenário incrível, assim, se o Temer não puder, o Eduardo Cunha não puder, porque eles têm motivos reais para não... Calheiro seria o também tem pendenga. Sabe quem é que assume? O deputado mais votado, é o Tiririca. Tá? Tiririca, presidente da República. A Constituição é o deputado mais bem votado. O mais votado. Interessante. Então, assim, nós podemos... Nós não estamos longe de Dilma para Tiririca. É uma loucura. Nós não estamos longe desse quadro. Se acontece o impeachment, que tu acha que tem 90% de chance de acontecer, o Temer entra no pacote, porque diz que a Lava Jato atinge ele. Cunha já está atingido e Calheiros entra na história. Temos Tiririca, um palhaço com o presidente da República. Não, mas vai ser o rei dos palhaços. Que nós estamos sendo agora. Mas, então, assim, eu acho que é Temer. Eu acho que Temer fica, porque, assim... O impeachment não passa sem o aval do PMDB. Aí pode ter um acordão de Temer com as oposições que dizem que seria um mandato tampão, onde ele teria um ministério dos notáveis, pegaria cada notável em cada pasta e não faria um ministério político. O empresariado não quer mais esse governo que está aí. Então, por que o Temer está em São Paulo? Entende? Ele está tendo com o PSDB. Com o PSDB e o empresariado paulista, entende? Que é quem tem 70% da economia brasileira está lá. Então, assim... O Temer saiu de Brasília. Saiu de Brasília, está em São Paulo. Então, é lá que estão... arquitetando a coisa que torne o país viável economicamente. Porque, assim... Salva o país e ele fica um mandato tampão que nem Itamar ficou com o Collor, ou ele chama novas eleições para novembro? Bom, Chicão, daí só a mãe de Ná para dizer tudo isso, né? Mas eu acho assim, nos próximos 30 dias nós temos um outro governo. Ela não poderia pedir a renúncia e chamar as eleições? Eu seria acho... mais digno, já que tu está falando que não tem mais volta? Eu acho que seria, né? Ela daria uma visão... como ela fala muito, republicana, ser brasileira, entende? Mas eu acho que o discurso dela, que diz assim, não tem golpe, eu acho que não, mas seria muito mais honesto com todos. Agora, interessante que nenhuma dessas composições do Day After fala assim, Bolsonaro e Ronaldo Caiado, que são os meus ídolos hoje na política, que não são atingidos em nada de corrupção. Mas, Chicão, eu acho assim, ó, seria uma mudança
Muito radical. muito radical, de um governo de esquerda bolivariano. Mega direita. É assim, ó, é o Che Guevara de um lado e o John Wayne do outro. Entende? Não vai, né, cara? George Bush. Tu acha que tem que ter uma transição? O Bolsonaro é o Clint Eastwood. Não vai, né? Bolsonaro é um futuro candidato a presidente da República com chance. Ele e o Mas, Chicão, teria que deteriorar muito a situação para nós pensar uma saída tão à direita. Não vão chegar nesse. Eu acho que não chega. 30 dias tá resolvida a história do Brasil. Tu apoia isso. Eu apoio. Acho que Fica um pouco triste, né? sim, pá, Chicão, nós já passamos. Pá, meu pai foi perseguido político pela ditadura, entende? Então, eu sei o que é isso, assim, mas não corremos o risco. O Exército está observando a coisa de lado, vai botar a mão se tiver embates públicos, os petralhas a partir para a violência, MST. Daí o governo, o Exército entra, acalma a situação e segue o baile. Eu acho a minha visão. Eu acho que essa vai ser também. Eu acho que é. Eu acho que ela Torcer para não acontecer sangue, né? Que esse não é o modelo brasileiro. Esse. não é o modelo brasileiro, mas eu temo por isso. Tenho medo. Tu acha que o PT não entrega tão fácil? Eu acho que assim vão ter, por exemplo, vamos dizer, em São Bernardo, núcleos muito encabeçados. Aqueles que o Lula foi lá e fez um discurso. Vocês têm que pegar o Sérgio Moro. Não, pode dar uma de Getúlio, eu não saio aqui do Planalto. Getúlio foi assim. Ele teve suicidar. Do Catete, né? No caso dele era do Catete. Mas ele não saiu, ele não chegou nesse ponto. Quando deu o escândalo da Rua Toneleiros, entende? Daí chegou no chefe da segurança dele, daí ele viu que ia tocar para ele e se matou. Ele não teve um milésimo de coisas que a nossa presidenta... A nossa presidente político normal hoje não tem mais essa dignidade. Ele era um cara... Ano passado. Ele era um grande ídolo nacional, entende? E um homem... Era outro tipo, outros tempos, fio de bigode, coisas que a política hoje em dia não permite. Rodrigo, guarda essa entrevista. Foi muito legal, uma entrevista histórica que o doutor Estevão Rodrigues me deu hoje, na última segunda-feira do mês de março de 2016, que em 30 dias teremos novo governo. Foi um privilégio estar contigo, saúde, espero que as suas previsões certas não gerem violência, que eu acho que não é o que ninguém quer. E vocês tenham um tchau.